Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Carlos Bertolazzi trazendo uma revisãozinha focada aqui na prova da Federal do Paraná, prova que vai acontecer daqui a pouco, tá? Então, cara, o que acontece aqui? Eu trouxe alguns tópicos de física que são extremamente recorrentes nas provas, tá? Então, todo ano vem caindo, ou vem caindo com uma frequência muito grande, tá? Eu trouxe aqui nesse primeiro vídeo aqui 3 tópicozinhos, a prova são 9 questões, e tem uma chance muito grande desses tópicos aparecerem aí na tua prova, maravilha? Cara, quais tópicos que eu trouxe aqui? Eu trouxe primeiro o tópico de unidades. Cara, todo ano, esse é um tópico que não falha, todo ano cai uma questãozinha envolvendo unidades na prova da Federal. Maravilha? E ano passado apareceu essa daí, que diz o seguinte, ó. O uso de múltiplos e submúltiplos de unidades de medidas simplifica a escrita de números que de outra forma poderia se tornar muito extensa. Nesse sentido, considere que o diâmetro médio dos fios de cabelo em metros vale... Cara, então ele está te dando ali a espessura ali, né? Então vamos lá. A espessura que ele te apresenta é de 0,00000. O problema é perder os zeros aqui, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Coloquei um zero a mais já. 70. Beleza. Daí ele diz assim, ó, assinar a alternativa que expressa corretamente o valor do diâmetro médio de fios de cabelo usando múltiplos e submúltiplos do metro. Cara, então ele quer usar os prefixos, tudo bem? Então aqui é em metros. Pô, professor, eu vou usar aqui os prefixos, então nota. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar a vírgula pro lado, ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, joguei pro lado 6 vezes a casa. Então aqui ele vai ficar com 70 vezes 10 na menos 6. Cara, o prefixo utilizado aqui é o micro, tá? Então aqui a espessura é de 70 micrometros. Beleza. Cara, é importante que você lembre dos prefixos, tá? A Federal adora cobrar prefixo. É uma tara da banca. A professora da banca tarada em prefixo. É. Então lembra dos prefixos que é importante. Então, por exemplo, pô, foi cobrado na tua prova lá um nano. O nano, 10 na menos 9. Tá? 10 na menos 9. O micro, extremamente cobrado. 10 na menos 6. Tá? Tranquilamente cobrado. O mili, 10 na menos 3. Tá? Então aqui eu só vou colocar alguns, tá? Alguns que não são tão conhecidos. Você também tem lá, esse aqui é bem conhecido, né? Mas por exemplo, o quilo, 10 a terceira. Então, cara, cuidado com alguns prefixos que já apareceram algumas vezes em prova, tá? O milho, o micro, tá? Então, muito cuidado aí, que eles são recorrentes. Olha lá, aqui também tem o centímetro, ó, o centi, ó, 10 na menos 2. Então é importante que você conheça ali os prefixos, porque eles toda hora aparecem em prova. Então dá uma olhadinha na tabela de prefixos, porque a chance da Federal cobrar em prova é gigantesca e todo ano cai uma questãozinha e ele bota um prefixo lá para você matar. Maravilha? Pô, beleza, professor, dá para avançar? Bora avançar lá. Próxima questãozinha do ano anterior, que falava o seguinte, ó, a medição de grandezas físicas envolve o uso de unidades que estejam apropriadas a essa grandeza. Uma dada grandeza pode ser descrita por mais de uma unidade de acordo com a situação envolvendo essa grandeza. Considerando essas informações, assinar a alternativa que apresenta corretamente uma unidade utilizada para medidas de tempo. Cara, metro, pô, metro é comprimento, não dá. Newton é força. Segundo é tempo. Pronto, gabarito letra C, né? Questãozinha de segundo lá. Volt é tensão e Kelvin é temperatura. Maravilha? Pô, professor, só isso? Só. Mas aqui é legal de a gente lembrar, cara, das 7 unidades fundamentais, tá? Então eu tenho 7 unidades fundamentais, que seria o quê? E muito cuidado, cara, é muito fácil da banca questionar essas unidades, que seria o quem? Ah, professor, eu tenho lá, por exemplo, o metro, que é uma medida de comprimento, eu tenho o quilograma, que é uma medida de massa, eu tenho o Kelvin, que é uma medida de temperatura, eu tenho o segundo, que é uma medida de tempo, tá? Então aqui a gente tem a primeira, segunda, terceira, só para não me perder, quarta. A gente tem o mol, que é a quantidade de matéria, quinta. A gente tem o ampere, que é a intensidade de corrente elétrica, e a gente tem o candela, que é a intensidade luminosa. Cara, então assim, ó, eu preciso que vocês lembrem dessas 7 unidades fundamentais. É muito fácil a Federal colocar na prova lá, das unidades abaixo, qual é uma fundamental. E pronto, se tá lá várias unidades, a Newton, bota uma fundamentalzinha lá. Tudo bem? Então é importante que você consiga lembrar, pelo menos, das 7 fundamentais. Professor, e as outras unidades? Cara, as outras unidades são todas derivadas. Então, por exemplo, professor, eu tenho lá velocidade. Então, a velocidade, você vai ter aqui uma unidade derivada, que seria o quê? Metros por segundo. Então, metros por segundo é uma unidade derivada. É uma mistura de comprimento com tempo. Você tem também a força, cara, que
questionado na federal. Ah, professor, força é dada em newtons. Ela é uma derivada, tá? Se eu quiser colocar ela nas fundamentais, você pega lá a equação de força mais conhecida. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Professor, a massa é dada em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, cara, 1 newton nada mais é que quilograma metro por segundo ao quadrado. Ó, coloquei nas fundamentais, ó, quilograma, metro e segundo ao quadrado. Tranquilo? Então você tem que saber também fazer esse processo. A força já foi perguntada numa prova recente da Federal, pedindo para você colocar a unidade Newton nas unidades fundamentais. Maravilha? Que você tinha que colocar lá quilograma, metro por segundo ao quadrado. Então ele pode fazer esse joguinho aí tranquilamente da derivada, pedindo para colocar ela nas fundamentais. E você tem que saber ter essa manha aí de como chegar lá. Maravilha? Então, gabarito letra C dessa daqui. Próxima. Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessas grandezas. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo inclusive invalidar o processo. Pô, toda certeza, né? Ah, professor, mas só esqueci da unidade, deu 10. 10 o quê? Ah, professor, deu 10, era ml, eu botei 10 litros. Pô, tem diferença de 10 ml para 10 litros? Tem muita diferença, né? Então tem que saber usar as unidades lá. E ainda que a gente tá falando da mesma unidade, né? Porque às vezes você pega em prova lá, o aluno bota lá, ai, meu recipiente tem 10 segundos de água. Pô, 10 segundos de água? Cara, coisa que a gente vê em prova ali que é diferente, né? Mas a gente também já foi aluno, já fez essas cagadas também, é perfeitamente normal. Então a importância da unidade é o que está sendo descrito ali no início do enunciado. Ele diz assim, ó, considerando essas informações, uma unidade de medida de comprimento é... Cara, por mais que você não saiba, você vai por eliminação das outras que você sabe que não são. Então, por exemplo, cara, Hertz é uma medida de frequência, tudo bem? Então, Hertz é frequência. Watt é uma medida de potência. Tesla, campo. Atmosfera, pressão. Então sobraria ali o ano-luz, né? O ano-luz é uma medida de comprimento, uma medida de distância. Maravilha? Gabarito letra A. Show! Próximo. Ao realizar manipulações com grandezas físicas, é importante se ter a ideia das ordens de grandeza envolvidas numa dada situação. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem de grandeza e espessura de um telefone celular. Outra questão, cara, que às vezes o aluno só quer marcar ali, não sabe o que está fazendo e nem segue a lógica do que está acontecendo. E, cara, eu já fui aluno, já fiz muita cagada também em prova. Eu sempre conto para meus alunos, cara, que eu fui fazer uma prova uma vez, prova da Federal, inclusive, se eu não me engano, ou era o Enem, que tinha que fazer o cálculo da velocidade do Bolt. Né? Na época eu era aluno, né? Lógico. E daí, cara, eu calculei lá e deu que o Bolt corria 90 km por hora. Pô, professor, ele é rápido, mas não é tanto, né? Não é tão rápido assim. Mas na minha cabeça eu nem pensei. Falei, cara, como é que esse homem, né? 90 é uma pessoa? É meio esquisito, né? Mas eu calculei lá errado, então, né? Cheguei naquele resultado absurdo e acontece, tá? Perfeitamente normal. Mas tenta, às vezes, entender qual que é o cenário. Então pensa no celular. Pô, professor, no celular ali, a espessura dele ali é algo na faixa dos centímetros, né? Não é algo assim, né? É 1 centímetro, 2 centímetros, uma coisa pequenininha ali. Mas assim, é na faixa dos centímetros, não é na faixa dos metros, não é na faixa do micrômetro, né? Então você consegue ter uma noção mais ou menos de qual que seria essa faixa. E daí você vai olhar aqui as alternativas. Cara, olha lá, 10 na menos 9 seria pô nanômetro. 10 na menos 6, micrômetro. 10 na menos 2, cara, 10 na menos 2 é a nossa ideia de centímetro. Tudo bem? O centímetro. Pô, professor, no celular é na faixa dos centímetros? É. Gabarito letra C. 10 a primeira, pô, metro, né? Um celular tem 10 metros de comprimento. Pô, um celular de 10 metros, né? É complicado. A galera mais antiga lá, os primeiros celulares, eram uns tijolão, mas nem eles chegavam na faixa dos 10 metros, né? E 10 a terceira, ele, pô, um celular na faixa dos quilômetros, imagine, que doideira. Também fica complicado. Maravilha? Então, letra C, ali na faixa dos centímetros, ali seria a ordem de grandeza no celular. Na representação de grandezas físicas são utilizados diferentes sistemas de unidades, sendo que o SI, Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão utilizado pela comunidade científica. Uma unidade básica do SI, a unidade de medida de comprimento é, cara, no Sistema Internacional, como a gente comentou lá, ele faz parte das 7 unidades fundamentais, que é o metro. Maravilha? Então o metro é a nossa unidade fundamental ali. Maravilha? Então essa que seria a ideia lá. Agora a gente vai para outro tópico, cara. Outro tópico que também é extremamente recorrente em prova, que é a velocidade da onda. Cara, a Federal adora cobrar a velocidade da onda e eu preciso que você domine essa equaçãozinha aqui de velocidade, tá? Porque toda hora vem caindo, vem sendo cobrado e o aluno que não sabe tem uma grande chance de perder essa questão. Professor, você acha que vem uma questão de velocidade da onda?
Eu acho que vem sim, tá? Analisando as provas, cara, desde 2015 em diante, pô, esses são os últimos 10 anos, cara. O que tem aparecido, cara? Direto a aplicação da velocidade da onda. Professor, qual que foi o outro tópico que foi comentado aí? Onda estacionária, mas também envolvendo a velocidade da onda, e mais uma que foi tubos sonoros, tá? Foram os tópicos recorrentes ali da prova da federal, tá? Então tomaria cuidado com esses tópicos aí, tá? Mas também teria uma atenção às propriedades, né? Lembrar lá o que é uma reflexão, refração, difração, teria um cuidado com isso aí, mas a velocidade da onda é um assunto extremamente recorrente, vem caindo todo ano aí, pode ser que mudem esse ano, mas cara, ela não falhou desde 2022, 2021, todo ano vem cobrando a mesma questão. Vamos ver como aparece lá então. Uma fonte de ondas produz em um dado meio uma onda propagante periódica com velocidade de propagação v e frequência f. Sabe-se que para as ondas em que f é igual a 25 Hz, a distância entre duas cristas sucessivas, cara, então só vamos colocar aqui, ó. Como é que calcula a velocidade da onda? O famoso vô lamber Francisca. Isso, o famoso vô lamber Francisca. Que baixaria, professor, mas é baixaria didática, então pode, tá? O v lambe da f lá. Legal. Professor, tem uma outra variação dessa equação? Tem, cara, que é o nosso v igual a lambda sobre o período, porque lembra, o período é o inverso da frequência, então eu posso utilizar a ideia do período também, maravilha? Aqui ele traz um ponto interessante, fala assim, cara, eu tenho uma frequência de 25 Hz, então a frequência de 25 Hz, e ele diz o seguinte, cara, a distância de duas ondas, duas cristas, perdão, sucessivas é de 4 metros. Cara, então é distância de duas cristas sucessivas. Cara, isso daqui é a ideia de comprimento de onda. Então o comprimento de onda tem 4 metros. Ele quis dizer, pô, duas cristas sucessivas para não ficar tão na cara. Ó, o comprimento de onda é tanto. Não, ele quis dar uma floreadinha ali para ver se pegava o aluno. Maravilha? Professor, então distância de duas cristas é um comprimento de onda? Exatamente, tá? Então tem que saber isso. Lembra, o comprimento de onda é sempre quando a onda vai repetir o movimento. Professor, então eu estou na crista, desci, quando eu chego na crista de volta, vou repetir aquele movimento, eu fechei um comprimento de onda. Maravilha? Então aqui, 4 metros é o comprimento. Professor, aplico na Francisca, né? É vou lamber Francisca. Perfeito. Aonde o V eu não sei, a lambida é 4 e a Francisca é 25. Professor, então a velocidade vai dar para nós 100, isso mesmo, 100 metros por segundo. Show, top, gabarito letra D de docinho. Próximo. Deseja-se produzir uma onda sonora num dado meio onde a velocidade do som vale 350 metros por segundo. Então, te deu a velocidade do som 350 metros por segundo. A frequência da onda sonora é 50 kHz. Olha a importância, cara. O que eu falo para vocês, você tem que dominar os prefixos. Se você não sabe os prefixos, você já trava aqui. Professor, a federal me pega nos prefixos? Pega. Olha as alternativas, todas com prefixos. Se você não souber o prefixo, você já vai perder a questão. Maravilha? E é uma questão que não é difícil, tá? Uma questão que é para ser bem tranquilinha em prova. Então, pô, professor, 50 kHz vai ser 50 kg. Lembra? É 10 a terceira. 50 vezes 10 a terceira Hertz. Ou, claro, eu vou colocar aqui em notação, tá? 5 vezes 10 a quarta Hertz. Legal, então essa que é a tua frequência. Ele diz assim, ó, considerando as informações apresentadas, a cenário alternativo que apresenta corretamente, o valor do comprimento de onda lambda dessa onda. Cara, então vamos lá. Vou lamber Francisca. Perfeito, vou lamber Francisca. Eu prefiro vou lamber feijão. Maravilhoso, o que você quiser lamber, você aplica aí. Maravilha? Só tem que ser com F depois. Então, cara, vou ter aqui 350 igual. A lambida, professor, a lambida, não faço ideia quanto que é. É o que eu quero descobrir. 5 vezes 10 a quarta. Cara, quem está multiplicando eu passo para o outro lado, dividindo. Então vai ficar aqui 350 divididos por 5 vezes 10 a quarta. Eu só inverti aqui para ficar um pouquinho mais... Eu vou deixar aqui porque às vezes o aluno se perde. Você muda um detalhezinho, o aluno já se perde aqui. Então, ó, passei dividindo ali, ó. Então, 5 vezes 10 a quarta. Legal. E aqui a nossa lambida. Pronto. Daí, cara, 350 por 5 vai dar 70, tá? E 10 a quarta, ele dividindo, ele sobe negativo. Então, fica lá 70 vezes 10 na menos 4 metros. Você fala assim, ah, professor, você errou, não tem esse gabarito, não. Vamos deixar um pouquinho melhor? Cara, 70, eu posso falar que é o quê? 7 vezes 10 a primeira, vezes 10 a quarta, menos 4 metros. Ou seja, vai ficar aqui o lambda igual a 7 vezes 10 na menos 3 metros. Você fala assim, professor, não tem esse gabarito. Claro que tem. Lembra que o prefixo aqui, ó, 10 na menos 3 significa o quê? Mili.
E é mesmo, professor, 7 milímetros, 7 milímetros, gabarito que você acha na letra D de docinho. Show? Então essa que seria a ideia aí. Tranquilo? Sem segredo nenhum. Legal. Pô, professor, se eu soubesse calcular, eu já eliminava aqui, né? Mas se eu não soubesse os prefixos, eu travava ali nas minhas opções. Maravilha? Então tem que dominar os prefixos. Pelo menos o micro, o milho, o nano, tá? O quilo, esses daí vocês têm que saber. O mega é legal saber 10 a sexta, o giga 10 a nona. Então eu preciso que vocês lembrem desses prefixos aí. Questãozinha que diz o seguinte, ó. Num dado local, a velocidade do som vale 340 metros por segundo. Então vamos lá, velocidade 340 metros por segundo. Pronto. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do comprimento da onda. Quero saber o lambda. Alguma coisa em metros vai ter que me dar. Valor de uma onda sonora produzida nesse local que tenha período de 20 milissegundos. Cara, o período é de 20 milissegundos. Mais uma vez, uma questão que precisa que você domine os prefixos. Professor, 20 milissegundos. Opa, coloquei metros por segundo? Não, né? Perdão. Milissegundos. Cara, o mili é o quê? Mili, 10 na menos 3. Então vai ficar 20 vezes 10 na menos 3 segundos. Também conhecido como 2 vezes 10 na menos 2 segundos. Esse que é o teu período. Legal, professor. E agora? Bom, agora eu vou fazer aqui. O V é igual lambda sobre o período. Cara, o período que está embaixo, vou jogar multiplicando. Vai ficar como lá? 340, ó, substituindo aqui, lambda sobre 2 vezes 10 na menos 2. Cara, vou jogar multiplicando. 340 vezes 2 vezes 10 na menos 2 é igual ao nosso lambda. Então, o lambda aqui vai dar 340 vezes 2, 680. 680 vezes 10 na menos 2. Joga a vírgula para frente. 1, 2. O lambda vai dar 6,8 metros. Tá aqui o nosso lambda, gabarito letra C de coração. Maravilha, tá aí. Questãozinha 38 que diz o seguinte, ó. Uma onda é produzida numa corda de modo que a velocidade de propagação vale 5 metros por segundo. Pronto, velocidade 5 metros por segundo. Sabe-se que a distância de dois nós sucessivos... Olha que bacana, cara. Distância de dois nós sucessivos. Tem uma onda aqui estacionária, cara, e ele fala que é o seguinte. A distância de dois nós sucessivos vale... Quanto que vale? Vale 5 milímetros. Olha que legal, cara. O que seria um nó? Cara, um nó tá aqui, ó. Esse é o teu nó, daí eu tenho um outro nó aqui, daí eu tenho outro nó aqui. Então aqui seriam os nossos nós, tá? Professor, e aqui no meio seria o ventre, tá? Então ventre, ventre e assim por diante. Legal. Agora nota, cara, a distância de dois nós sucessivos seria isso daqui. Então ele fala que isso aqui vale 5 milímetros. Cara, lembra que um comprimento de onda é sempre quando ela vai repetir o movimento. Então nota, cara, se o movimento está começando aqui, ó, no meio, subindo, quando aconteceu o meio subindo novamente, você fechou uma onda. Então, cara, eu ia fechar uma onda aqui, ó. Então aqui que seria meu comprimento de onda. Professor, de nó até nó significa que eu tenho o quê? Metade de um comprimento de onda. Então, lambda sobre 2 é igual a 5 milímetros. Cara, questãozinha um pouquinho mais elaborada aí. Então, cara, o comprimento da onda, na verdade, é de 10 milímetros. Colocando aqui em metros, cara, o comprimento dessa onda vai ser de 10 vezes 10 na menos 3 metros. Legal. Então, tá aqui o nosso comprimento de onda, tá aqui a nossa velocidade. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do período. Ele quer o período lá. Então, vamos aplicar aqui, ó. V igual a lambda sobre o período, onde o V vale 5. O lambda, 10 vezes 10 na menos 3. Vou deixar assim mesmo. Sobre o período. O t eu vou jogar para cima multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, 5t igual a 10 vezes 10 na menos 3. Passo 5 dividindo. Então o período é igual a 10 vezes 10 na menos 3 divididos por 5. Então o nosso período vai dar 2 vezes 10 na menos 3 segundos. Professor, isso aí significa o quê? Lembra, 10 na menos 3 é o nosso mili. Então vai dar 2 milissegundos. Então só troquei o prefixo, troquei o número pelo prefixo correspondente. Gabarito que você acha na letra B de baixinho. Show! Próximo.
Um objeto de massa mzinho constante... Opa, agora a gente entrou em outro tópico, tá? Que aqui seria o tópico do quê? De velocidade, movimento uniforme, tá? Ano passado caiu o MOVE, movimento uniformemente variado. Professor, a prova da Federal gosta de cobrar a cinemática, tá? Então ela fica alternando move, e ela gosta de cobrar também gráficos. Cara, muito cuidado com gráficos. Principalmente o gráfico de velocidade por tempo, que ele gosta de cobrar o deslocamento, que lembra, é a área do gráfico. Então vamos ver o que traz aqui nas equações do MU, tá? Então, cara, movimento uniforme, cara, eu só vou ter uma equação, tá? Que pode ser o quê? O x igual a x0 mais VT. Ou, quem gosta de usar o S, pode ser o S igual a S0 mais VT, o sorvete. Então o que vai acontecer aqui? Ele diz o seguinte, ó, um objeto de massa mzinho, constante, se move sobre uma pista retilínea paralela ao eixo x. No instante t1 igual a 2 segundos, esse objeto está na posição 10 centímetros. Cara, então, quando eu estou no tempo 1, que vale 2 segundos, a posição do objeto é de 10 centímetros. Legal. No instante t2 igual a 6 segundos, então quando eu estou no tempo 2 igual a 6 segundos, ele é encontrado na posição x2, que é igual a 20 centímetros. Bacana, então tá aí os dados. Sabe-se que em todo movimento a força resultante sobre o objeto é nula. Cara, a força resultante sobre o objeto é nula. Professor, o que ele quer dizer com essa informação? Cara, a força resultante, sendo zero, a força resultante é quem gera a nossa aceleração. Professor, se a força resultante é nula, a aceleração também é nula. Professor, o que ele quer dizer com isso? Que o movimento que você está tendo aqui é o quê? Um movimento uniforme. Isso que ele está falando no enunciado. Diante do exposto, o cenário alternativo que apresenta corretamente o valor da velocidade v desse objeto durante esse movimento. Então, para não ficar sendo muito direto, falando, sabendo que o movimento é uniforme, não sendo tão pai, né, tentando ser um pouco mais velado na informação, ele falou, a força resultante é nula. Então, você teria que saber o quê? Que eu não vou ter aceleração. Maravilha? Legal. Então, é um movimento com velocidade constante. Então, cara, vou fazer o seguinte aqui, ó. Aplicando aqui eu tenho, bom, a posição final. Cara, a posição final é 20. Então, vou botar aqui a equação. X é igual a x0 mais v vezes t. Legal. Então, aqui seria 20. A posição inicial, pô, professor, ele começa em 10. Legal. A velocidade eu não sei, eu quero descobrir. E o tempo? Cara, só cuida que o tempo é quanto variou o tempo, né? Se ele saiu do tempo 2 e chegou no tempo 6, então vai ser 6 menos 2. Tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui vai ser 20 igual 10 mais 6 menos 2, 4v. Legal. Passo para o outro lado, 20 menos 10 igual a 4v. Vai dar 10 igual a 4v. Passo 4 dividindo. V é igual a 10 sobre 4, que vai dar para nós 2,5. Nesse caso aqui, como está tudo em centímetros, né? Centímetros por segundo. Legal. Gabarito letra A de amorzinho. Top. Próximo. Questãozinha que diz o seguinte, ó, gráfico, tá? Cara, a Federal gosta de um gráfico, então toma cuidado com ele. A figura ao lado apresenta o comportamento gráfico da posição x em função do tempo t para os objetos A, linha cheia, e B, linha tracejada, que se movem ao longo de duas pistas retas paralelas e de origens coincidentes. Considerando os dados apresentados, no enunciado e no gráfico, considere as seguintes afirmativas. O objeto A tem uma velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. Cara, então vamos olhar aqui. Cara, olha, o teu gráfico é posição por tempo. Então, olha a referência do teu gráfico. É um gráfico de posição por tempo. Cara, nota, o A, ele segue uma linha reta, cara, né? Ou seja, você está seguindo o quê? Uma velocidade constante, tá? Porque você está obedecendo a equação x igual a x0 mais vt. Ou seja, uma função de primeiro grau, tá? Então, por isso que você sabe que o movimento do A é um movimento uniforme. Professor, e o B? Cara, nota, o B vai passando o tempo e a posição do B não muda. Ou seja, o B está em repouso, cara. O B está parado. Professor, então traduz para mim. Cara, o B está aqui e o A, ele passa por ele. Pô, beleza. Tranquilo, essa que seria a ideia, tá? Então essa que seria a ideia lá. O B está paradinho e o A passa por ele lá com velocidade constante. É isso que está acontecendo. Então vamos ver lá, ó. O objeto A tem uma velocidade constante de módulo 2. Professor, como é que eu sei a velocidade? Bom, vamos descobrir. Você sabe aqui o seguinte, ó. Eu sei que em 15 segundos a posição do A é 30. E eu sei que em 0 segundos a posição do A é 0. Então, cara, eu vou aplicar na equação. X é igual a x0 mais v vezes t. Aonde a posição final do A é 30. A inicial é 0. A velocidade do A eu não sei. E o tempo que demorou? 15 segundos.
Então vai ser 30 igual a 15V. Ou seja, o nosso V vai ser 30 divididos por 15, que vai dar 2. 2 metros por segundo, obedecendo o que está lá nas unidades de referência. Então, cara, check. Primeira tá certa. Segunda, os objetos se encontram no instante t igual a 15. Cara, a posição de tempo t igual a 15 é o momento que rola esse encontro deles. Nota, quando o B está na posição 30 metros em 15 segundos, o A também está em 30 metros nos 15 segundos. Então está correto. Eu só quero levantar uma bola aqui que é o seguinte, cara, muito cuidado com isso. Às vezes ele coloca um gráfico de velocidade por tempo. Nesse caso é posição por tempo. Então quando você olha ali, o momento que eles estão cruzando, eles têm a mesma posição no mesmo tempo. Só cuida, porque a Federal pode cobrar um gráfico de velocidade por tempo e colocar eles cruzando. Professor, o que isso significa? Que eles têm a mesma velocidade naquele tempo e não a mesma posição. Muito cuidado com isso aí, que é uma pegadinha antiga de prova. Tá? Então olha sempre a referência do teu gráfico, a posição e tempo. Então quer dizer que eles estão na mesma posição no mesmo tempo. Tá? Legal. O objeto B está parado? Cara, o objeto B está parado. Vamos ver se eu já tenho até a resposta. Somente a 2? Não. 1 e 3? Não, eu sei que a 2 está certa. 2 e 4 somente? Não. 1, 3 e 4? Não, porque a gente sabe que a 2 está certa também. Então, pronto, já matou o gabarito, sem nem fazer. O objeto A inicia o movimento na posição 0? Cara, o objeto A inicia o movimento na posição 0. Exatamente. Então, check também. Gabarito letra E é o nosso gabarito. Maravilha, professor, tem mais? Bora. Questãozinha aqui, cara, ela não é só de cinemática, tá? Eu trouxe aqui um exemplozinho porque traz mais um gráfico. Então, eu queria saber, fazer essa análise gráfica com vocês, porque tem uma chance enorme de aparecer um gráfico para vocês na prova do próximo domingo aí, tá? Que diz o seguinte, ó. Numa experiência realizada em laboratório, a posição x de um objeto, cuja massa é constante, foi medida em função do tempo t. Com isso, construiu-se o gráfico ao lado. Sabe-se que o referencial adotado para realizar as medidas é inercial e que o objeto move-se ao longo de uma linha reta. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. 1. A energia cinética do objeto é constante entre os instantes 20 e 30. Cara, a energia cinética é a tua energia de velocidade. A nossa energia cinética é mv² sobre 2. Cara, se eu não mudar a velocidade, a energia cinética é constante. Basicamente, ele está falando o quê? Se, cara, o movimento for um movimento uniforme de 20 até 30, significa que eu tenho a energia cinética constante. Daí vamos lá, cara, olha teu gráfico. Professor, é um gráfico de posição por tempo. Olha a análise do gráfico, cara. Daqui até aqui, nota, eu estou variando a posição no tempo. Só que, cara, você está vendo que é uma linha reta, professor? Então você está obedecendo qual a equação? A equação genérica aqui, ó, x igual a x0 mais vt. Ah, professor, mas daí tem que mudar o sinal da velocidade. Eu sei, mas cada caso vai ser analisado. Por isso que a gente fica trocando os sinais ali, tá? Mas a genérica aqui seria isso aí, tá? Cara, então nota. Isso está obedecendo aquela equação, que é de primeiro grau. Então eu estou saindo da posição 0 e estou indo para a posição menos 20. Então eu estou em movimento com velocidade constante. Cara, essa situação aqui, ó, tá vendo que eu não mudo a posição? Em 10 segundos eu não mudo a posição, do 10 até o 20. Então eu tenho uma situação de repouso. Beleza. Aqui novamente velocidade constante, ó. Então V constante. Tá? Aqui também eu tenho V constante. Aqui também é V constante, ó, porque eu estou variando a posição de maneira constante conforme o tempo passa. E novamente aqui eu tenho um repouso, tá? Então essa que seria a ideia ali. Cara, então do 20 até o 30 eu sigo com velocidade constante. Ou seja, minha energia cinética não vai mudar. Então a energia cinética do objeto é constante entre os instantes 20 e 30? Correto, tá? Então a número 1 é verdadeira, eu já posso eliminar essa daqui. Legal. Próxima. A força resultante sobre o objeto em t igual a 15 segundos é nula? Cara, no tempo de 15 segundos, tá? Aqui no meio. Ele quer saber se a força resultante é nula. O professor, basicamente, ele está falando o quê? Ele está falando assim, cara, eu tenho aceleração nesse cenário? Nota, meu aluno, eu tô com... Cara, dos 10 até o 20, minha velocidade é 0. E eu não tenho mudança nessa velocidade. Eu não estou mudando de posição. Então, se a minha velocidade não muda, cara, significa o quê? Significa que eu não tenho aceleração. Ou seja, check também, tá? Então, a 2 também está correta. Então, já elimino aqui. Já elimino aqui. Vamos ver agora a 3 para ver se o que bate, ó. O deslocamento total do objeto, desde o tempo 0 até o tempo 40 segundos, é nulo? Cara, é só você olhar. Cara, no tempo 0 eu estou aonde? Pô, professor, no tempo 0 você está na posição 0. No tempo 40 segundos eu estou na posição aonde? Pô, estou na posição 20. Então, teve deslocamento? Teve deslocamento. Ou seja, não é nulo, tá? Então, aqui está errado. Então, a 3 está incorreta. Gabarito nosso, letra B.
Tudo bem até aí? Tranquilo? Sem segredo nenhum. Próximo tópico, cara, relação da Lei Geral dos Gases, tá? Então, cara, outro tópico também extremamente recorrente em prova é a Lei Geral dos Gases, tá? Então tem que dominar isso aí para não perder uma questão. Que diz o seguinte, ó, uma dada quantidade de gás ideal executa o processo termodinâmico apresentado no gráfico a seguir, iniciando no ponto A e terminando no ponto B. Considere que a temperatura do gás no ponto A vale TA e que a temperatura no ponto B vale TB. Com base nas informações fornecidas no enunciado e no gráfico, assinar a alternativa que apresenta corretamente o valor da razão TB por TA entre as temperaturas dos pontos B e A. Professor, como é que faz isso aqui? Cara, Lei Geral dos Gases. O P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá? Um pivete antes é igual a um pivete depois. Isso mesmo. Ou pivete povotó, como muitos professores gostam de passar, tá? Antes e depois. Legal, cara. Então o que vai acontecer aqui? Cara, só substitui os valores. Nota. A pressão aqui no A, ó, é 80 kPa. Tudo bem? Então a pressão aqui no A vai ser 80 kPa. Então 80 vezes 10 a terceira. Legal. O volume. Cara, o volume vale quanto? Bom, o volume vale 1 metro cúbico. Então vezes 1 sobre a temperatura do A, que eu não faço ideia. Eu quero uma relação de temperaturas. Outro ponto aqui, o B. Cara, a pressão no ponto B vale 40 kPa. 40 vezes 10 a terceira. Professor, eu quero deixar o K. Pode, não tem problema nenhum. Vezes 3, que é o volume, sobre a temperatura B. Bacana. Então aqui vai ficar 80, vou deixar aqui em notação científica, 8 vezes 10 a quarta sobre TA é igual 40 vezes 3, 120, ou vou deixar aqui 12 vezes 10, vezes 10 a quarta sobre TB. Vou deixar tudo em função de 10 a quarta aqui, que a gente consegue cortar bacana. Ó. 10 a quarta dos dois lados, ó, posso me livrar. Legal. Ele quer a relação do TB sobre o TA. Então o TB eu vou jogar lá para cima e o 8 eu vou jogar dividindo. Então vai ficar aqui TB sobre TA é igual a 12 divididos por 8. Professor, 12 por 8 eu consigo simplificar por 4. Então TB sobre TA vai dar 3 meios. Gabarito que você acha na letra E. Legal, questãozinha aí de lei geral. Muito importante para a tua prova. Outra questãozinha lá de lei geral também que diz o seguinte, ó. Uma certa massa de gás ideal está no estado termodinâmico em que a pressão P0, o volume V0 e a temperatura T0. Essa massa de gás sofre um processo termodinâmico e o volume passa a ser V. A pressão passa a ser P e a temperatura passa a ser T. Então tá, vamos com calma aí. Então, cara, eu tenho aqui, ó, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Vai virar pressão final, volume final, temperatura final. Cara, nota, qual que é a pressão inicial? Chamou de P0, tá? Então aqui eu vou manter P0, V0, T0. Já no final, cara, a tua pressão virou o quê? 4P0. A tua temperatura, perdão, o teu V eu não sei, ele não fala quanto que vale. E o teu T0 vale 2T0. Então tá, cara, o que vai acontecer aqui? Pô, P0 dos dois lados multiplicando, eu posso cortar. T0 dos dois lados aqui, posso cortar. Então já fica um pouquinho mais limpo, ó. Fica lá V0 é igual 4 por 2. 4 por 2 vai dar 2V. Então só passo o 2 dividindo. V igual a V0 sobre 2. Pronto, acabou. Gabarito letra E. Legal. Próxima questãozinha, que diz o seguinte, ó. Uma certa massa de gás ideal passa pelo processo termodinâmico ilustrado na figura ao lado, que apresenta um diagrama P por V, pressão em função do volume. Considerando que a temperatura do gás no ponto A vale TA igual a 50 Kelvin, assinale a alternativa que apresenta corretamente a temperatura TB no ponto B. Cara, então novamente aqui, ó, PAVA sobre TA é igual a PBVB sobre TB. Então você tem aqui, cara, a pressão no ponto A. Professor, quanto que vale a pressão no ponto A? 20 megapascal. Tá? Nem vou colocar ali o prefixo, tá? 20. Legal. O volume no ponto A, pô, o volume no ponto A vai valer 50 metros cúbicos. Professor, não preciso pôr o prefixo aqui dentro? Cara, nesse caso não. Por quê? Do outro lado também vai estar em megapascal. Então vai acabar cortando ali as potências, tá?
dividido pela temperatura, que é 50 Kelvin. Legal. E muito cuidado, tá, cara? A temperatura, quando a gente fala de gás, obrigatoriamente tem de estar em Kelvin, tá? Professor, se tiver em graus Celsius, faz a conversão, tá? Lembra que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Basta que você faça a soma aqui que você já vai ter êxito. Pô, professor, a pressão no ponto B, cara, 60, tá? Volume no ponto B vai ser 150. E a temperatura no B, eu não faço ideia, é o que eu quero descobrir. Agora vamos lá. Cara, 50 em cima e embaixo, já consigo simplificar. Então vai ficar aqui 20 é igual. Já passo o TB multiplicando, então 20 TB é igual a 60 vezes 150. Passo 20 dividindo, então a temperatura no B vai ser 60 vezes 150 divididos por 20. Consigo simplificar o 20 com 60? Vai dar 3, né? Beleza. 3 vezes 150 vai dar 450 Kelvin. Perfeito. Gabarito que se acha na letra C. Maravilha. Então tá aí a nossa questãozinha envolvendo lei geral dos gases. Pô, maravilha, então fechou. Trabalhamos aqui 4 tópicos, na verdade, aí de revisão. E, cara, são tópicos que podem muito aparecer na tua prova, principalmente de unidades que todo ano vem caindo, velocidade da onda todo ano cai. Então, assim, minha opinião, professor, é garantido que vem em prova? Cara, garantido não tem como garantir. Mas, assim, tem uma chance enorme porque devido à recorrência que vem sendo cobrado. Eu não iria para a prova sem saber. Maravilha? Então, é importante que você saiba resolver aí esses tópicos, porque eles aparecem muito em prova. Maravilha? Pô, professor, gostei pra caramba. Faz o quê? Cara, curta aí, comenta e se puder, segue nas redes sociais. Maravilha? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e bora pra cima.